É central, a divulgação científica é um ato de comunicação da ciência. Uma questão que a gente realmente ainda não conseguiu fazer no Brasil. Os grupos de pesquisa foram muito importantes por direcionar mais esse tipo mesmo de conhecimento, de construção para a comunidade, para outros âmbitos que não só a sala de aula. Olá, eu sou o Leandro Queiroz e está começando o Caravela Científica. Você ouve a partir de agora um rádio documentário sobre a divulgação científica na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Você concorda que a ciência deve ser divulgada para os cidadãos? Um fato é que a ciência traz impactos na vida da sociedade contemporânea, especialmente pelo uso das tecnologias. Dessa forma, a divulgação científica é importante para que o cidadão conheça o que os cientistas pesquisam e como isso vai interferir ou beneficiar no seu cotidiano. Em grande medida, quando a gente fala em produção de ciência, a gente automaticamente pensa em universidade, porque apesar de existirem centros de pesquisa, existirem instituições que não necessariamente estão ligadas às faculdades produzindo ciência, a universidade é o grande local de construção e de formação de pessoas e de produção de pesquisa científica. Desde 2005, com a criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, vem se ampliando a cultura científica na região. Com o aumento da produção de conhecimento científico sobre o Recôncavo da Bahia, a partir do envolvimento entre pesquisadores e população, é possível estabelecer uma cultura científica e promover a sua divulgação. Uma das coisas que essa universidade tem de característica é que ela é muito voltada para a própria territorialidade do Recôncavo baiano. A ciência que é produzida pela UFRB ainda é divulgada por ações isoladas, diante da inexistência de uma política institucional que integre os núcleos e suas ações. Identificar a importância das ações de divulgação científica na UFRB é a proposta central deste Radiodoc, que visa promover a construção de uma memória da divulgação científica institucional. Caravela Científica se divide em 3 blocos. Neste primeiro, será abordado o histórico da divulgação científica e sua relação com a universidade. No segundo bloco, ações de divulgação científica da UFRB. No terceiro e último bloco, a divulgação científica por meio do rádio, problematizando a sua existência na UFRB. A ciência no Brasil é produzida em sua grande maioria pelas universidades públicas. É o que aponta relatório divulgado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, em 2008. Edvan Lessa, mestre em Divulgação Científica e Cultural pela Universidade Estadual de Campinas, explica a relação de investimento em divulgação científica e a manutenção da ciência. Se a gente considerar que grande parte do investimento em ciência é feito pelo setor público, né, e portanto pelo governo, cabe ao governo, naturalmente, acreditar e fomentar a divulgação do conhecimento que ele próprio, digamos assim, é responsável por produzir. Se a gente considera também que as experiências de países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, envolvem a participação do setor privado no investimento, né, no fomento à pesquisa científica, caberia também às instituições privadas acreditarem e fomentarem esse tipo, ações de divulgação científica para potencializar esses esforços de popularização do conhecimento, de democratização, né, do conhecimento especializado que tanto ajuda e beneficia a população. Utilizar uma linguagem compreensível e atraente para despertar o interesse dos cidadãos pela ciência é uma função essencial da divulgação científica. A divulgação científica é um ato de comunicação da ciência, né, de popularização do conhecimento produzido pela ciência, pelos pesquisadores e, portanto, cientistas.
Mas é também interessante considerar que o conceito de divulgação científica ele existe no entremeio do conceito de disseminação da ciência e do conceito de jornalismo científico. Enquanto a disseminação científica é um ato de comunicação da ciência entre os pares, entre aqueles que de fato produzem o conhecimento científico, a divulgação é um ato de comunicar a ciência para um público mais amplo, para o público leigo. O jornalismo científico é também uma ação de divulgar a ciência, só que por meio dos meios de comunicação, né? O jornal, a TV, o rádio, a internet. Então ela é feita pelo jornalista, por um profissional formado na área de comunicação social. As ações de divulgação científica no Brasil se iniciam no século XVIII, com destaque para o protagonismo de Hipólito José da Costa, no jornal mensal Correio Brasiliense, e divulgava as novidades do Brasil e de Portugal. Algumas ações são isoladas, outras mais estruturadas, mas ela começa, se a gente pode dizer, ou pelo menos oferecendo um panorama histórico, com a atuação do Hipólito José da Costa, em 1808, quando ele lança o primeiro periódico do Brasil e inicia o registro sistemático de acontecimentos sobre ciência e tecnologia, no Correio Brasiliense. A gente tem também a atuação do José Reis, que foi um professor que em 1947 começou a publicar no jornal Folha da Manhã artigos de divulgação científica. Os artigos que foram base para o trabalho dele. O professor José Reis ele também contribui para a fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e funda a revista Ciência e Cultura, da mesma entidade. O incentivo às ações de divulgação científica e construção de uma memória por parte de instituições públicas fazem parte do panorama atual no Brasil. E aí, trazendo mais para as experiências recentes, a criação de uma aba na plataforma Lattes, que é uma plataforma cujos pesquisadores informam experiências acadêmicas e profissionais. A gente tem nessa plataforma a criação de uma aba em que eles podem listar experiências na área de educação e popularização da ciência e tecnologia. A gente tem também em 2018 o próprio CNPq, né, responsável pela manutenção da plataforma Lattes, que cria uma chamada de divulgação científica para atrair profissionais da área de comunicação, comunicadores, jornalistas, para conceder bolsas em que eles podem também conciliar com outros rendimentos que eventualmente eles tenham. Na Bahia, a divulgação científica acontece nas universidades com a atuação de pesquisadores como a professora Simone Bortolieiro. Trazendo para a experiência local, existem dois grandes, ou três, na verdade, grandes eventos significativos que não podem, de forma alguma, deixar de ser mencionados. Que é a criação do primeiro curso de especialização em jornalismo científico e tecnológico pela professora Simone Bortolieiro, que é uma entusiasta, uma incentivadora, uma figura bastante ativa no jornalismo científico baiano e que foi responsável pela realização dessa especialização, que teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB. A professora Simone Bortolieiro ela também é responsável pela criação da agência de notícias, a primeira agência de notícias voltada para a divulgação científica brasileira, que tem sede aqui na Bahia, a agência de notícias Ciência e Cultura, ligada à UFBA, que existe até hoje. Então dá para rastrear aí na internet, fácil, com Ciência e Cultura UFBA. A pesquisadora Simone Bortolieiro chega à Bahia em 2001, contribuindo para a integração das ações de divulgação científica no Estado a nível nacional. Um marco importante é o momento onde a gente consegue trazer o Congresso Brasileiro de Jornalismo Científico, através da Associação Brasileira de Jornalismo Científico, aqui para a Bahia em 2004. Eu acho que ali foi um marco realmente importante, vieram profissionais tanto que eram jornalistas de ciência, mas também profissionais no campo teórico, pessoas que já estavam com mestrado e doutorado. Então aquilo ali é um momento importantíssimo. A gente traz o Ulisses Tapazolles, Graça Caldas, Wilson Bueno, Silene Vitor, Ruth Rendeiro, nomes assim muito importantes do jornalismo científico brasileiro.
O resgate de um breve histórico da divulgação científica constrói uma memória da ciência e revela o papel principal da divulgação científica. Eu acho que toda essa história e essa trajetória, ela tem muito a ver com o significado para que serve o conhecimento científico, né? Para que serve a divulgação científica. A divulgação científica, do meu ponto de vista, ela é muito importante porque ela faz essa ponte de ligação entre o que a gente produz na universidade e o que a sociedade, o que nós podemos aplicar, né? Isso, desse conhecimento para a sociedade e como que a sociedade pode realmente se informar. Concretizar um diálogo entre o conhecimento científico e o popular. Esse é um dos grandes desafios da divulgação científica que busca promover a cidadania e a democratização do conhecimento na sociedade. Uma questão que a gente realmente ainda não conseguiu fazer no Brasil é que nas matérias produzidas, nas reportagens produzidas pela mídia, sejam elas alternativas, sejam elas tradicionais, é fazer esta ponte de ligação entre o conhecimento científico e as outras formas de conhecimento. Isso, por exemplo, no campo da saúde é fundamental, né? Fundamental. Eu tenho que saber realmente o que a Dona Maria, o que a Dona Joana, o que a Dona Teresa pensam sobre as plantas medicinais, mas eu tenho que também saber e divulgar aquilo que os médicos estão falando sobre plantas medicinais, ou o setor saúde está pensando nesse sentido, né? Ou seja, essas duas formas de conhecimento, ou outras tantas formas de conhecimento, poderiam estar fazendo um diálogo mais profundo, interagindo, para que a sociedade tivesse mais, vamos dizer assim, mais acesso à informação de ambos os lados e que pudesse realmente tomar decisões. A ciência precisa romper as barreiras dos muros e laboratórios da universidade e ampliar as fronteiras entre os cientistas e cidadãos. Eu gostaria de finalizar dizendo também de uma campanha maravilhosa que a gente acabou fazendo através da agência de notícias, junto com o professor Nelson Preto, que está aí nas escolas, chama Todos Podem Fazer Ciência. É você, eu, todos nós. E aí os estudantes da agência de notícias toparam fazer a campanha está nas escolas, para a gente atrair esse estudante para que ele venha para a universidade, nos ajudar a fazer uma ciência mais cidadã. A professora doutora Soraya Fonteles é gestora do Núcleo de Iniciação Científica da UFRB. Ela ressalta a importância dos grupos de pesquisa para o processo de divulgação científica na instituição. Leandro, eu acredito que os grupos de pesquisa, eles são a primeira organização, vamos dizer assim, né, entre docentes, técnicos e discentes, para poder começar uma pesquisa científica. Então, um grupo de pesquisa típico, assim, e funcional e que funciona, né, em qualquer instituição, aqui na UFRB não é diferente, né, é a primeira etapa que se tem que cumprir para poder começar uma pesquisa, né. Então, para poder você produzir ciência, né, você precisa estar inserido nesse contexto, né? E o grupo de pesquisa, na minha opinião, é a primeira etapa que você tem que cumprir para produzir essa ciência. A produção da ciência se inicia abordando um problema que deve ser solucionado pelos membros dos grupos de pesquisa com o uso de uma metodologia rigorosa. Um grupo de pesquisa típico, né? Ele é funcional, né? Então ele é composto de docentes, ele é composto dos discentes, de técnicos administrativos, né? Todos eles têm um papel fundamental para que esse grupo de pesquisa caminhe, né? Funcione. Os grupos de pesquisa foram muito importantes por direcionar mais esse tipo mesmo de conhecimento, de construção para a comunidade, para outros âmbitos que não só a sala de aula. A participação no grupo de pesquisa enquanto estudante de jornalismo da UFRB favoreceu Dalila Brito se aproximar da divulgação científica e ingressar no mestrado em comunicação da instituição. Já na metade, para o final do curso, eu comecei a ter contato com o Laboratório de Etnomusicologia, Antropologia e Audiovisual, que é o LEA. E aí o LEA me proporcionou uma outra experiência, assim, de ter contato não só com a comunidade acadêmica,
acabou auxiliando muito na minha pesquisa com o pessoal do Negro Fugido de Acupe, porque o próprio grupo de pesquisa também já tinha um trabalho lá. E aí tem todo um trabalho de conscientização também, de dar uma devolutiva para essas comunidades. Sempre que a gente vai pesquisar, a gente volta e devolve e tenta criar alguma coisa que seja produtiva para aquela comunidade que a gente está pesquisando, uma oficina, um curso, uma palestra, alguma coisa nesse sentido. Já é uma tradição na universidade que os membros dos grupos de pesquisa transformem os resultados das pesquisas em artigos. Esses grupos, eles promovem essa produção de ciência, né? Então, eles estão organizados para responder uma pergunta científica, né? Uma pergunta ou várias perguntas, porque um grupo de pesquisa muitas vezes tem mais que um projeto, né? Então, aí eles divulgam os projetos e a partir desses projetos que eles vão desenvolvendo, né, eles respondem uma pergunta científica. Ao responder essa pergunta científica, no final de tudo, eles vão organizar esses dados todos, né, e aí é o que eu chamo de produção de ciência propriamente dito, né, eles vão organizar em forma de um texto, né, e pleitear uma revista científica de divulgação, né, de ampla divulgação científica, pleitear essa publicação, né, para que todos os outros cientistas, todas as pessoas interessadas naquele assunto, né, na resposta daquela pergunta que aquele professor, aquele grupo, né, se coloca para responder, né, então essa resposta vira em forma de papers, de artigos, né, nas revistas indexadas, né, de divulgação científica. Com relação aos nossos periódicos que a gente tem, né, ela está funcionando, né? A gente vê vários docentes nossos, vários grupos de pesquisa nossos colocando suas respostas, né, às perguntas científicas nas nossas revistas. Mas acredito que a gente tem que melhorar, sempre a gente tem que melhorar. Você está ouvindo o rádio documentário Caravela Científica. No próximo bloco, conheça ações de divulgação científica da UFRB. É uma janela de visibilidade para dar do nome da instituição. A gente trabalha para a população, né? Todo o conhecimento que é produzido é para melhorar a qualidade de vida de uma forma ou de outra da população. Caravela Científica está de volta para falar neste segundo bloco sobre as ações de divulgação científica na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O periódico científico, mais conhecido como revista acadêmica, em que se publica artigo oriundo da pesquisa, é um instrumento de divulgação científica tradicionalmente mais acessível para a própria comunidade acadêmica. Na UFRB, a revista mais antiga é a Magistra, que atualmente tem como editor-chefe o professor Dr. Alexandre Almassi. A gente está falando aqui do periódico mais antigo da nossa instituição, que na verdade já advém ainda da Escola de Agronomia da UFB. Ele foi criado em 1983. E a ideia inicial de criação desse periódico, da revista Magistra, era justamente servir de suporte ao programa de pós-graduação em Ciências Agrárias. Então a ideia da criação da revista, ela nasce muito atrelada à pós-graduação, a atividade de pós-graduação como sendo também uma possibilidade, uma opção para os professores e alunos naquela época, para que pudessem também promover a ampliação da divulgação da pesquisa que era realizada aqui. Dar visibilidade à produção científica da universidade é uma função importante para as revistas científicas. Eu acredito que periódico científico é uma janela de visibilidade para dar do nome da instituição na área da ciência como um todo. Então, eu acredito que a gente ainda precisa, enquanto UFRB, amadurecer um pouco mais em relação ao suporte institucional aos periódicos científicos. Porque, para mim, periódico científico significa visibilidade da ciência que é produzida.
Pela própria instituição, sim, porque publica muita coisa que é proveniente de pesquisas da própria instituição, mas também de outras instituições que são as diferentes origens institucionais daquilo que é publicado. Essa visibilidade em termos de ciência, para mim, é cartão de visita. Então, uma universidade que ela consegue proporcionar uma visibilidade maior, ou seja, ela dá suporte aos periódicos científicos, ela sim está mostrando que ciência é produzida, qual ciência é produzida, seja institucional ou não institucional. Isso eu acho extremamente importante. A falta de uma política institucional de divulgação científica dificulta ações integradas entre as revistas acadêmicas. Na UFRB, a jornalista e editora-chefe da revista Extensão, Adriele Souza, comenta a importância da formação de uma rede integrada. Dentro da UFRB não existe uma política da universidade que unifique os periódicos científicos desta instituição. Então, a gente sente falta desta política que unifique e que tivesse um núcleo de periódicos, um núcleo de publicações, que reunisse, que congregasse essas publicações, que congregasse esses editores, que pudesse ter formações periódicas, formações para editores, como lidar com algumas questões sensíveis, exemplo de plágios, a questão de migração de um sistema para outro. Nós hoje não temos, então a revista Extensão está de certa forma isolada. A revista Extensão foi criada em 2011 e tem a função de conectar a comunidade com a universidade. A interdisciplinaridade é outra marca da revista. É uma revista interdisciplinar que abrange 9 áreas temáticas. Então, de certa forma, ela não é uma revista hiper especializada, como você tem revistas de ciências agrárias, revistas de saúde, não. Nós temos 9 áreas temáticas. No caso da revista, a comunidade também produz esses trabalhos. Nós aceitamos 3 tipos de trabalhos: artigos científicos, resenhas e relatos de experiências. Nos relatos de experiências isso é muito claro, porque a comunidade ela sempre está ali presente. E essa comunidade ela também ajuda a escrever, ela também escreve esses trabalhos. Então, essa mesma comunidade que vai ser leitora desse periódico, ela também está produzindo, porque não tem esse distanciamento, muito duro e muito claro, entre a comunidade dessa torna cientista, no caso de uma revista de extensão. É preciso enxergar a revista acadêmica como um instrumento que possibilita a divulgação científica para um público diverso. As revistas acadêmicas, elas são direcionadas não apenas para a comunidade científica, ou seja, cientistas que falam para cientistas, mas também para a comunidade. Então, me interessa saber, por exemplo, uma vacina que tenha sido descoberta, mesmo que eu não atue nessa área. Nessa área eu seria leiga, eu não tenho conhecimento técnico, mas me interessa, enquanto comunidade. O que eles têm de diferencial, o que eles têm de colaboração, de contribuição importante, é justamente permitir que as informações mais atualizadas cheguem a esse público geral. Um periódico se diferencia, por exemplo, da publicação em livro, porque o que dá a ele um caráter dinâmico é justamente o fato de que você precisa divulgar aquilo com muita brevidade. Então, o periódico tem essa característica de que essa pesquisa que é gerada, ela possa estar prontamente disponível e ela possa ser revista com muita celeridade também. Esse é o caráter principal. Eu acho que é a essência. Então, um pesquisador também que não se preocupa com a divulgação, ele está fazendo ciência, mas uma ciência que vai ficar engavetada,
Então é uma ciência que perde seu propósito, sua razão de ser. O importante, além de fazer a ciência, é fazer com que essa ciência possa estar disponível a todos. A editora da UFRB foi criada em 2011, com a proposta de divulgar as pesquisas de dentro e fora da universidade. A editora da UFRB foi criada com a finalidade de divulgar o conhecimento científico produzido pela própria universidade, sendo que esse não está limitado apenas à própria universidade, pois nós estamos abertos também às contribuições da comunidade, quer dizer, pessoas que estão alheias à universidade ou até mesmo servidores e estudantes podem contribuir e encaminhar seus originais para a editora, onde um parecerista faz uma primeira leitura crítica e a partir daí o conselho editorial aprova ou não a publicação. Com sede em Cruz das Almas, numa sala anexada à biblioteca universitária, a editora da UFRB tem como superintendente e presidente do conselho editorial o professor doutor Sérgio Matos. Além da publicação de livros impressos, a editora também disponibiliza e-books, que são livros em formato digital para download gratuito na internet. Todos os livros publicados pela editora, mesmo os impressos e os e-books, estão disponibilizados para download gratuito. Nós já atingimos um total, em 31 de abril, de 512 mil downloads gratuitos. Então, com a quantidade de downloads que foram feitos, a gente está satisfeito pelo fato de que os nossos livros, ou o conhecimento produzido pela editora, de reproduzir o conhecimento dos seus professores, está sendo lido e está sendo considerado em todos os cantos, né? Porque se é download gratuito, você não sabe onde eles estão sendo feitos. Então, é infinito você saber onde é que os nossos livros estão chegando. Então, nós estamos cumprindo com o papel de multiplicar o conhecimento produzido por aqui. A democratização do conhecimento tem sido nos compromissos da editora universitária. Os professores que produzem estão encontrando na editora o respaldo para a multiplicação do conhecimento que eles geraram com as pesquisas, né? E dessa forma você beneficia não só a comunidade, como também a própria comunidade acadêmica, porque aquela pesquisa não morreu ali, ela foi multiplicada, foi divulgada amplamente. Então, qualquer pessoa pode ter acesso àquela comunicação. A divulgação científica também tem uma relação com a história. Os museus científicos confirmam isso quando divulgam a ciência demarcando o período histórico dos objetos expostos. Na UFRB, foi idealizado em 2006 o Museu de Ciências da Terra, que expõe peças geológicas como rochas. O Museu de Ciências da Terra foi concebido, a ideia, né, foi concebida uns 3 anos atrás, e a gente começou a montar uma estrutura física com o acervo de rochas, minerais e solos que tínhamos aqui nos laboratórios. E a ideia central é mostrar para os estudantes e para o público externo a diversidade geológica e pedológica, que é a diversidade de solos, do estado da Bahia, primeiramente, e também temos algumas amostras fora do estado. A visibilidade das ações de divulgação científica na UFRB é uma discussão urgente para o coordenador do Museu de Ciências da Terra, o professor doutor Thomas Vicent. Ainda falta divulgação científica na UFRB. É só ver, por exemplo, o canal UFRB TV, e tem o Ciência do Massapé, que é um programa dentro do UFRB TV, que tem pouquíssimo vídeo, né? Tem um restante que saiu do museu, e de uma forma geral, os vídeos do UFRB TV são poucos acessados, tem
poucas visualizações, eu reparei isso. Então não tem uma atratividade, né? Então, apesar de ser no YouTube, com fácil acesso, né? Todo mundo tem celular e pode, qualquer momento do dia, ter acesso a esses vídeos, mas tem pouquíssimos visualizações, às vezes 30, 40 visualizações para um universo de estudante muito grande, né? Tinha que ter centenas ou milhares, depende do vídeo. Então não tem essa visualização, apesar de existir, né? Vinculada à assessoria de comunicação da reitoria, a UFRB TV é um projeto criado em 2006. O coordenador César Velame fala do projeto de divulgação científica da Web TV Universitária. Desde o início, a UFRB TV ela foi pensada para ser um instrumento de divulgação científica. Um dos principais programas que, quando a gente projetou essa TV, foi o Ciência no Massapê. E tentar trazer uma linguagem de TV para um conteúdo às vezes muito denso não é fácil. Então a gente teve alguma dificuldade nesse percurso, mas o programa sobrevive até hoje. E diante dessas dificuldades, mesmo assim a gente tem produzido até relativamente bem. Então de alguma forma a gente consegue levar a ciência para o público da TV. Por estar presente em diferentes cidades do Recôncavo, a UFRB tem o desafio de realizar a divulgação científica que favoreça a integração e visibilidade de todos os centros. Então a gente acredita que para a universidade ser plena, já que ela é multicamp, a divulgação científica também tem que ser multicamp. Então você não pode apenas divulgar coisas que estão próximas a você, você tem que divulgar porque a Margosa é a UFRB, Feira de Santana é a UFRB, Santo Amaro é a UFRB, Santo Antônio de Jesus é a UFRB. Então, para você conseguir atingir toda essa comunidade, né, do Recôncavo, você tem que fazer a divulgação científica em todos esses locais. Um evento mundial de divulgação científica acontece anualmente desde 2018 em Santo Antônio de Jesus, com a coordenação da professora doutora Kelly Atalaia, da UFRB. O Pint of Science, traduzindo, dose de ciência, leva pesquisadores para locais populares, como bares e shoppings, para conversar com a população sobre a ciência de forma descontraída. No contexto histórico do Recôncavo, que a gente sabe que a população lutou muito para trazer a Universidade Federal para cá. Então nada mais justo de que eles também possam saber o que está acontecendo aqui dentro e possam participar. Então a gente está lutando, está trabalhando para conseguir manter viva essa chama do Pint a cada ano acontecer, né? E além de acontecer, aumentar e ampliar. O evento é também um ato político, por isso deve despertar o diálogo sobre a campanha de defesa da universidade. A gente tem visto um certo movimento de meio que tentar colocar a população contra o movimento das universidades. Então agora sim que a gente precisa realmente de levar para a população o que é feito aqui. Porque no final das contas a gente trabalha para a população, né? Todo o conhecimento que é produzido é para melhorar a qualidade de vida de uma forma ou de outra da população. Então eles têm que saber isso para poder inclusive ficar junto com a gente nesse momento difícil que a gente está atravessando. Então eu acho que é importantíssimo o projeto de divulgação, assim, demais a conta. Você está ouvindo o rádio documentário Caravela Científica. No próximo bloco você descobre se é uma utopia ou realidade a divulgação científica por meio do rádio na UFRB. Então acredito que se a gente puder utilizar desse veículo para se aproximar das pessoas, dizer o que a universidade está fazendo. Você tem que entender que o rádio é algo que a pessoa ouve. Há uma grande possibilidade da universidade ter uma rádio. Isso. Caravela Científica está de volta neste último bloco para falar da contribuição das rádios universitárias para a divulgação científica e a importância de sua efetivação na UFRB. Não existe uma política institucional que integre as ações de divulgação científica na UFRB. Essa afirmação é fruto do mestrado da jornalista da Assessoria de Comunicação da UFRB, Fernanda Braga.
Passei a estudar sobre o tema, a ser pesquisadora do tema, fiz um mestrado que o meu tema de estudo foi nesse sentido, né, de estudar as práticas de divulgação científica da universidade. Como resultado desse mestrado, né, a gente percebeu que as práticas elas ainda não estavam interligadas e elas não eram praticadas de forma constante, né? Então, assim, o que a gente tem procurado aplicar aqui na assessoria de comunicação, agora já como servidora, como jornalista daqui, é isso, né? O resultado desse estudo, de você trazer mais divulgações científicas, você se aproximar mais dos professores, de você levar também a importância dessa divulgação científica para essas pessoas. O rádio é um veículo bastante acessível para a população do Recôncavo. Dessa forma, a UFRB se aproximaria da comunidade utilizando esse veículo. Uma rádio, ela tem, né, a principal característica de ser um meio, pelo menos aqui no interior, de que todas as pessoas têm mais acesso, é um meio que tem uma linguagem mais fácil para as pessoas, mais popular. Então, acredito que se a gente puder utilizar desse veículo para se aproximar das pessoas, dizer o que a universidade está fazendo e os benefícios dessa pesquisa, logicamente que vai favorecer muito mais que essa comunidade tenha conhecimento, né? O professor doutor Nelson Preto coordena ações na Web Rádio Faced, na Universidade Federal da Bahia, uma iniciativa pioneira de rádio universitária no estado. Nelson fala da importância da divulgação científica no rádio. A rádio universitária tem essa função, ela não tem que correr atrás de ser a líder maior em audiência, mas tem que qualificar e principalmente ter a possibilidade de ser um grande espaço de experimentação, fazendo com que aqueles que acreditam numa educação pública, numa democracia, no respeito à diferença, encontrem na rádio universitária um espaço onde todos eles podem se encontrar. As características da linguagem radiofônica contribuem para o papel da divulgação científica. Você tem que entender que o rádio é algo que a pessoa ouve ou em movimento ou enquanto está fazendo uma outra coisa, e a linguagem, então, tem que ser uma linguagem adequada para isso. Você não vai transmitir uma aula de 50 minutos falando pelo rádio. Então você tem que criar uma dinâmica que favoreça que a pessoa possa pegar essa comunicação, esse seu discurso, seja ele de que lugar ele acesse aquele material, não é? A UFRB ainda não concretizou a instalação de uma rádio universitária. O coordenador da assessoria de comunicação da UFRB, César Velame, fala das possibilidades. A gente tem tentado concorrer a esses editais, na esperança que haja recurso para a gente montar uma rádio universitária aqui. Mas a gente participou de 2 editais até hoje, né, durante a TV, e a gente está concorrendo. Só que os processos da administração do governo eles demoram muito, entendeu? Então tem várias fases e tudo mais. Mas há uma grande possibilidade da universidade ter uma rádio. Isso é concreto. O alcance dessa rádio a gente ainda não tem certeza, mas que vai gerar um impacto na região, vai. A função social das rádios universitárias é refletida na programação voltada para a ciência, cultura e cidadania. Muito relevante, porque já que não tem o financeiro por trás, então ela vai trazer um conteúdo qualificado, porque você pode levar pesquisadores, você pode levar e fazer entrevistas com os demais, a quantidade de profissionais que você tem disponível na universidade e a comunidade externa também. Então o conteúdo vai ser qualificado e é muito mais fácil você transmitir pesquisas. Porque a gente tem um exemplo de um professor da universidade que chama Jesus, ele é da área de meio ambiente. E ele fez um programa para a rádio. O programa da rádio ele trouxe para a gente aqui e a gente não teve como veicular em nenhum dos nossos produtos. Atenção! Está começando o programa que mostra os segredos da natureza no seu esforço de escrever as páginas da Enciclopédia Ambiental. Mandamentos do Cidadão.
Olá, meu tio Veré, meu professor, quanto tempo, né? Então, depois de tudo que nos foi apresentado sobre cidadania, é possível elaborar uma lista de recomendações para que as pessoas possam seguir como melhores cidadãos? Claro, Leonardo. Podemos dizer que algumas dessas recomendações poderiam ser consideradas mandamentos para alcançar a tão importante cidadania. Vejamos se juntos podemos construir essa lista ou declaração. Primeiro, cultivar o orgulho de saber que você é parte desta nação e que seu direito é defendê-la contra qualquer dano que ponha em perigo a vida dos seus semelhantes. Portanto, seu dever é não desistir desse seu direito. Não aceitar que as águas sejam poluídas, que as matas sejam derrubadas sem reposição local, que os animais sejam exterminados ou que o ambiente local seja degradado com lixo, contaminantes, entulhos e coisas desse tipo. É o nosso direito nos organizar para lutar contra isso. É o nosso dever incluir a natureza nas nossas preocupações diárias. Outro poderia ser obedecer às leis em todos os seus aspectos, pois elas estão para organizar as atividades humanas de todos e não de poucos. É o seu direito ser respeitado como igual a todas as demais pessoas. É o seu dever dar o direito do respeito aos seus compatriotas. Estaremos sendo cidadãos ao respeitar os sinais de trânsito, ao manter as ruas livres de sujeira, ao obedecer às normas institucionais, à lei do silêncio e todas as demais regras que protegem o bem público, as áreas de circulação, a saúde, o comércio, o trabalho, entre outras coisas. Então temos o direito de viver sempre melhor, cumprindo o nosso dever de ajudar os outros a exercerem esse direito. Acredito, meu caro amigo, que eu terminaria estes mandamentos lembrando que a cidadania passa por cada uma das nossas consciências. Não devemos esperar pelos outros para construirmos ela. Não importa o que aconteça, deve-se resistir à tentação de tirar vantagem pessoal, quando sabemos que podemos estar prejudicando a outro ser humano. Cultivemos a satisfação de dormir com a consciência tranquila, de saber que fizemos o melhor, mesmo que os outros não saibam que fizemos o bem. Ser honesto, ético, correto, de princípios elevados, desinteressados, amorosos nos nossos atos, firme nas convicções sem atropelar as convicções dos outros e ainda comprometidos com quem nascerá amanhã. São todas elas qualidades e virtudes que constroem a cidadania. Pois é, meu tio. Neste papo de cidadania, eu pude entender que essa senhora vive dentro de nós mesmos e que ela gosta de ser vista, de sair de dentro e se pavonear entre os homens, sem perder a posse e a decência. Essa tal de cidadania é uma dama que cultiva nossas virtudes humanas e nos faz crescer. É até possível que, se todos tivéssemos seu espírito, pudéssemos viver em paz sem necessidade de termos que controlar uns aos outros. Será que podemos cumprir esses mandamentos? A Enciclopédia Ambiental. O programa Enciclopédia Ambiental é uma ação de divulgação científica independente e foi organizado pelos professores Jesus Delgado e Renato de Almeida, da UFRB. Esse programa mostra que é possível a realização da divulgação científica na UFRB por meio do rádio, um dos objetivos desse Radiodoc. A divulgação científica precisa acontecer com uma linguagem objetiva e envolvente. Isso reflete a consciência de cientistas e divulgadores da importância de se alcançar a cidadania e democratização do conhecimento. Utilizar o rádio, a televisão, o museu, a revista de maneira integrada para divulgar a ciência revela um ato político e de cidadania, mas também é um convite para toda a sociedade conhecer a necessidade da existência da universidade. Esse tipo de conteúdo a gente vai ter numa rádio da própria universidade. Além de mostrar a universidade, o que ela faz, ainda tem um papel social e inclusivo, né? Porque você vai trazer conteúdos que antes eram guardados dentro do ambiente da universidade e agora eles vão estar na linguagem como eu posso dizer, na linguagem popular. Então eu acho que é de grande relevância uma rádio e está mais próximo do que antes. Você escutou o Rádio Documentário Caravela Científica.
um produto que parte do trabalho de conclusão de curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no semestre 2019.1. Produção e edição, Leandro Queiroz. Orientação, Professor Dr. Sérgio Matos. Locução, Leandro Queiroz e Tamires Jesus. Produção técnica, Antônio Augusto Júnior.